Boa noite a todos. Boa noite, Rubens. Tudo bem? Espera só o Rubens entrar aí, o Rubens Montempo entrar para a gente iniciar nosso bate-papo aqui. Fala, meu amigo Rubens. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, como é que você está, Daniel? Prazer estar aqui contigo. Tudo jóia. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos dar só um tempinho, né? Que o pessoal ainda está entrando ainda, Rubens. Mas eu vou já fazer as nossas introduções aqui. Então, meu nome é Daniel Paiva, a gente é do Movimento Petrópolis. A gente está dando continuidade às nossas entrevistas, né? E hoje nós estamos entrevistando o pré-candidato Rubens Montempo, né? É um parceiro antigo aí, de longa caminhada, né? Que a gente já se É, conhece há bastante tempo. E aproveitando também para avisar a todos que segunda-feira que vem a gente vai estar falando, dando continuidade também nos bate-papos, a gente vai estar falando sobre a questão da ecologia, né? Esses incêndios que estão acontecendo em Petrópolis e na nossa região aqui. Então, meu amigo, vamos aproveitar o tempo, que o tempo é curto, vamos? né? 1 hora de entrevista vai rapidinho. E a gente tem muita gente que depois vai acessando no meio do caminho e depois acessa a entrevista para poder ver como é que foi. Sim, Então, sim. Rubens, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade do seu tempo para poder ceder essa entrevista para a gente. A gente entende que é muito importante nesse momento que a cidade está vivendo, a gente possa trazer os vários aspectos, né, que estão acontecendo da política na cidade, né, para que as pessoas possam escolher de uma forma consciente, né, na hora do voto, né. E, então, a gente fica muito feliz da sua presença aqui com a gente, né. Então, Obrigado. conta depois para todo mundo aí quem é a história um pouco do Rubens Montempo, quem é Rubens Montempo, para que as pessoas Hum, possam te conhecer, apesar que eu acho que muita gente já te conhece, mas te conhecer um pouco melhor. Não, não, obrigado, Daniel. Primeiro, uma boa noite para você, né? Um abraço para a Marise também. Prazer muito grande estar aqui perto do teu ouvinte, das pessoas que te seguem, né? E poder dialogar, né? Falar um pouco da nossa cidade. Eu nasci em Petrópolis e, lógico, que tem uma relação afetiva muito grande, né? Muito forte, né? Meus filhos também nasceram em Petrópolis, então a gente tem uma história, né? E hoje eu tenho 58 anos de idade, eu sou médico, né? Fiz medicina aqui na Faculdade de Medicina também, fui professor na Faculdade de Medicina, né? Fui médico assistente, fui professor assistente, melhor dizendo, na cadeira de clínica médica, né? Fui médico intensivista, né, do Hospital Santa Teresa, fiz a minha residência no Hospital do IASERJ, do Instituto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, na época, em clínica médica também, com extensão em terapia intensiva. E depois, em 1995, eu assumi a direção do Hospital Nelson Saer, no governo do nosso querido saudoso prefeito Sérgio Fadel. E lá foi uma experiência de gestão, acho que interessante. Naquele momento, a gente conseguiu avançar em alguns processos de qualidade para o hospital poder garantir uma qualidade no atendimento da urgência e emergência da cidade. E depois fui candidato a vereador. Né? Fui candidato a vereador. Naquela oportunidade, fui muito incentivado pelo próprio prefeito, Sérgio Fadel, pelo meu pai, saudoso Dr. Rubens Tempo também, por vários amigos, né? Colegas. E depois, como vereador, eu assumi a primeira secretaria da Câmara Municipal e, junto com o ex-presidente Neucir Costa e o segundo secretário Paulo Mustrange, que era vereador junto comigo, a gente conseguiu, né, dar uma virada lá na Câmara importante do ponto de vista ético, do ponto de vista de gestão administrativa, que eu acho que marcou um período importante, né, de reestruturação do legislativo municipal. E depois ser candidato a prefeito. Né? Em 2000, nosso candidato a prefeito era o Sérgio Fadel, só que ele faleceu, nos deixou muita saudade, né? E a gente acabou assumindo essa responsabilidade, né? E fomos candidatos em 2000 e ganhamos uma eleição numa aliança PDT, PT, PSB e PCdoB, que era uma aliança que reproduzia a aliança que foi construída em torno do Garotinho em 98, junto com a Benedita. Então a gente reproduziu essa aliança naquele momento aqui na cidade. Foi uma aliança exitosa, vitoriosa, e
e fizemos 4 anos de governo, que eu acredito que tenha sido realmente um governo, né, extremamente progressista, um governo que falava para o futuro da nossa cidade, que tinha, né, uma visão de resgate, centralidade do ser humano, principalmente da periferia da nossa cidade. E criamos diversos programas inéditos, né, naquele momento, como, né, o Sexta Cheia Família Feliz, que era um programa de garantia, né, de segurança alimentar. Isso eu estou falando há 20 anos atrás, um pouco menos, talvez, uns 18 anos. Né? Então, essa era uma questão que passava ainda pela questão do Betinho, né, que tinha, né, essa bandeira, né, de combate à fome. Né? Ainda não tinha nem o primeiro governo do Lula, né, que tinha também essa questão da centralidade no combate à fome e da segurança alimentar. Né? Então, acho que a gente foi muito pioneiro naquele momento. Né? E a gente sempre teve muito, né, assim como referência Valdemar Boff, que trabalhamos juntos também no governo do Fadel, uma pessoa que sempre influenciou muito todos nós, né, uma geração inteira. E tenho certeza que ele deixou um legado importante dentro de todos aqueles que o conheceu. E outros programas, né, como o auxílio, o aluguel social, né, para as chuvas, isso foi criado aqui em Petrópolis, que depois acabou sendo utilizado como uma ferramenta social de gestão, né, por muitos outros prefeitos e também por governo de Estado. Então teve muita coisa nova naquele momento. Né? E aí depois veio a Rua 16 de Março, a reurbanização da Rua 16 de Março, a Lei de Incentivos Fiscais, que acabou, né, fazendo com que diversos galpões, né, o Grande Hotel, pudesse ser retomado as obras, e gerou muito emprego e garantiu, né, naquele momento, muito trabalho para o povo petropolitano. Então teve muita coisa boa que aconteceu e depois veio o segundo mandato. A gente foi reeleito, né, em 2004 e demos muita continuidade às políticas públicas que tinham sido exitosas no primeiro mandato. Então chegamos a números, a metas, naquele momento que foram importantes. Fizemos a revitalização do centro histórico, né? Trouxemos também o Cefet aqui para Petrópolis numa parceria com o Tribunal de Justiça. Né? A gente fez uma permuta, colocamos lá na Barão, né, um novo fórum e trouxemos o Cefet para um prédio histórico importante do centro da cidade. Né? Teve também o CEDERJ, a primeira universidade à distância no estado do Rio de Janeiro, que foi implantada em Petrópolis. Né? A FAITEC também conseguimos junto com o Garotinho. Então teve muito avanço naquele momento. Casa Popular, né? Conjunto habitacional do Quitandinha, conjunto habitacional do Castelo São Manuel. Então teve muitas coisas que aconteceram nesse campo social que marcaram realmente um momento importante na nossa cidade. E depois, em 2013, né, eu volto como prefeito novamente, né, que foi importante para mim. Nesse período, eu fui consultor do SEBRAE, né, aqui no Rio de Janeiro. E no meu retorno, a gente voltou muito voltado para essa questão de uma rede de proteção social em torno do cidadão, né, daqueles que mais precisam, daqueles mais vulneráveis, né, e muito na garantia dos direitos que até então a gente tinha conquistado e começou a ter, digamos assim, uma ameaça da perda dos nossos direitos como cidadão. Me refiro principalmente ao direito das minorias, né? Das mulheres, né? O direito das crianças, que a criança precisa de proteção, né? Dos idosos. Né? E montamos toda uma rede de proteção, né? Em torno dessas minorias, né? Para garantir a dignidade da pessoa humana em toda a sua plenitude. Né? E construímos diversos conselhos municipais, fizemos com que esses conselhos fossem deliberativos, né? O Conselho da Igualdade Racial, diversos outros conselhos que nós, né, demos vez e voz. Né? E depois fizemos uma plataforma digital, né, chamada Transforma Petrópolis, que foi uma experiência exitosa também da Prefeitura de Recife, né, feita pelo prefeito Geraldo Júlio, que iniciamos um trabalho também fortalecendo toda essa rede de proteção social junto com o terceiro setor. Né? E fizemos muito na área da saúde, que era o maior compromisso que eu tinha, de transformar realmente o Hospital Cid Carneiro no Hospital do Povo, para garantir, né, um atendimento para aqueles que mais precisam, que são os doentes e os mais pobres,
que não têm dinheiro para poder pagar o plano de saúde. E fizemos lá uma maternidade nova, reformamos a maternidade antiga, fizemos uma nova pediatria, reformamos diversas alas, criamos um centro diagnóstico junto com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, né, e acabou com aquele problema que tinha de fila de colonoscopia, endoscopia, broncoscopia, colonoscopia. Né, e a gente promoveu muito avanço nessa área, né, para as pessoas realmente ter o Alcides Carneiro como uma referência, né, ter um hospital resolutivo para a rede como um todo, para poder fazer com que a atenção primária tivesse essa referência também, né, e a atenção secundária também, né, os ambulatórios de especialidade. Então, eu acho, Daniel, que foi um momento assim, muito interessante, né, do ponto de vista dessas conquistas. Né, e também na área da educação, a gente valorizou muito essa questão da educação infantil, né, criando vários centros de educação infantil, porque até então a educação infantil ela era muito ligada à assistência social. Ela não tinha ainda, né, um viés educacional, que com a nova LDB passa a ter essa dimensão maior, entendeu? E a gente valorizou cada vez mais esses espaços. E nós criamos mais de 2.500 vagas para poder atender a demanda reprimida, né, e fazer com que pudesse os centros de educação infantil ter um conteúdo pedagógico já voltado para o processo educacional. A gente valorizou muito mais a educação junto com o governo federal. Foi uma pena que acabou esse programa, que era um programa que acontecia, né, de uma forma embrionária, né, valorizando, né, o tempo integral do aluno, a presença do aluno e a manutenção do aluno na escola. Foi uma pena que acabou. Tomara que isso seja retomado. Se não for retomado pelo governo federal, nós pretendemos, né, de todas as maneiras, né, ainda já fiz essa discussão, inclusive dentro do programa do governo nosso, né, valorizar, né, mais educação. Então, tem muita coisa, Daniel, que a gente conseguiu construir nesse terceiro mandato. E acho que ficou aí uma lembrança boa da população em relação a mim. E depois, né, em 2018, eu fiz, né, um curso de atualização em medicina interna no Fundão, aqui no Hospital Universitário Clementino Fraga, e voltei a atuar como médico. Né? Fui para a Unimed, né, e sempre serei grato à nossa cooperativa de médicos, que de forma generosa me acolheu, né, e voltei a atuar como médico na nossa cooperativa. E trabalhei diretamente no quarto posto do Hospital Unimed, né, e depois eu fui convidado para assumir a direção técnica do hospital, assumi até ontem, porque ontem eu me desliguei. E desejo daqui, publicamente, boa sorte aí para a doutora Ana Paula Gamon, que está me substituindo. Né? Tenho certeza que ela vai fazer um belíssimo trabalho. Né? E conseguimos, sobretudo, a recertificação, porque o nosso hospital é um hospital acreditado pela ONU, então a gente trabalha sempre com essa questão ligada à qualidade, né? Que é o que nós pretendemos implantar em toda a rede pública de educação e de saúde. Porque, Daniel, hoje o cidadão paga imposto. E reclama, com razão, porque a qualidade do serviço prestado, né, pelo serviço público, de alguma maneira, deixa a desejar. Então, a gente quer implantar cada vez mais a cultura, a lógica da qualidade, para que a gente tenha na centralidade da prestação de serviço o servidor público treinado, qualificado, sabendo exatamente qual é o seu papel, o que eles têm que entregar do ponto de vista de gestão, né, e quais são os indicadores que a gente vai estar gerando para poder estar monitorando, para poder melhorar e traçamento. Que é isso que a gente quer. Né? Então, hoje a gente já tem o QualiSUS, a gente quer melhorar as nossas ferramentas para poder trabalhar o QualiSUS, e o próximo Fundeb, que mudou agora, também vai repassar dinheiro de acordo com a qualidade do serviço que está sendo prestado. E a gente vai poder, melhorando com qualidade, ser melhor remunerado. Entendeu? Mas depois a gente fala mais um pouquinho disso. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Assim, é uma história muito rica, né, Rubens? É muito tempo e é uma história bem rica para a cidade e para a tua vida, né? E o que te motiva, assim, né? A gente está num cenário aí bem caótico, né? Não só na nossa cidade, né? Mas também
a nível federal, né? Não só da questão da pandemia, mas da questão de emprego, de renda, né? Com todos esses problemas aí advindos, que não é culpa que todo mundo quer achar que a culpa é somente da questão da pandemia, mas não é. Né? Essa é uma coisa que já vem antes desse processo todo que está acontecendo. E o que faz Rubens Bom Tempo retomar esse processo de voltar à vida política, né, de se dedicar mais aí, se colocar aí como pré-candidato para se dedicar novamente à nossa cidade? Olha, Daniel, veja bem, eu acho que tem alguns aspectos que são importantes. Né? Primeiro é isso, eu acho que eu sou um vocacionado para gestão pública, né? Eu acho que eu tenho espírito público, né? Eu acho que a minha alma é coletiva, né? É onde que eu me realizo como pessoa humana, vamos colocar dessa maneira, né? De poder tentar fazer, né, onde que a gente possa beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Né? Acho que carrego dentro de mim essa questão do combate às injustiças sociais, né? O combate às desigualdades. Isso é uma coisa que está dentro da minha alma. Então, a gente carrega isso de uma maneira muito forte. Né? E a gente tem isso muito sedimentado dentro da gente como algo que seja importante para as nossas vidas. Né? E eu, né, não poderia, num momento como esse, depois de ter passado, inclusive, pela essa questão toda, que você sabe que eu fui internado, né, fiquei internado lá no hospital mais de 10 dias, né, uma situação muito difícil, que eu também contraí o coronavírus. Né? Afinal de contas, como médico, diretor do hospital, em algum momento a gente acaba se expondo demais, faz parte da vida, mas a gente vive de desafios, né? E foi mais um desafio na minha vida, eu não poderia jamais abrir mão de fazer esse enfrentamento também. Né? E aí, depois, quando você está lá, né, no hospital, né, como eu falei com você, acreditar. Né? Graças a Deus, eu sou cooperado no hospital, então, né, é um hospital que nos pertence. Então, com todo o conforto, você deitado ali, não tem como você não perceber o que você pode fazer por aquele que está lá no Alcides Carneiro, no Nelson Saerp, né, que não tem um plano de saúde, né, muitas das vezes aguardando uma vaga, e quando tem a vaga, muitas das vezes está faltando até bloqueador neuromuscular, a gente sabe disso. Né? Então, a gente podendo fazer mais, isso tudo mexe muito com a nossa cabeça. Mas, como todos nós sabemos, o nosso candidato era o Marcos Covello, né? Que foi nosso secretário de saúde, uma pessoa corretíssima, né? E um grande quadro da política petropolitana, não tem dúvida nenhuma disso, uma pessoa que pensa política e tem espírito público também. Né? Mas ele desistiu da candidatura. E aí eu olhei e percebi que a cidade estava ficando sem uma referência. Né? E a gente foi muito impulsionado, né? A gente é muito, digamos assim, refém das circunstâncias que se oferecem para a gente. Né? E quando eu vi, né, eu tinha que me posicionar. E me posicionei, né, para garantir que a cidade tem uma referência. Né? Então, a minha candidatura nasceu, basicamente, esse meu retorno, pela desistência do Marcos Covello, que teria total apoio do partido e meu também, pessoalmente. Não tenho dúvida nenhuma disso, da minha família, de todos nós. Mas nasceu, basicamente, da desistência do Marcos, né, do Covello, né, e da nossa necessidade de oferecer à cidade, né, uma opção que carrega essa experiência, né, que carrega essas políticas públicas que foram criadas, né, na nossa cidade e que garanta, através do trabalho, né, porque a única coisa que eu prometo é trabalhar a partir do primeiro dia. Né? Tem gente que vive de promessa. Eu nunca prometi nada, eu sempre prometi trabalhar. Né? Acho que com o trabalho, Daniel, você consegue tirar do papel, né, aquilo que você tem como uma carta de intenção, né, do ponto de vista programático, e executa, né, levando em consideração os diversos atores que você tem que estar construindo governança. Mas eu acredito no trabalho. Eu acho que, a partir do primeiro dia, eu já sei como que eu tenho que trabalhar. Né? O candidato a vice-prefeito, que vai estar junto comigo, que também foi prefeito, tenho certeza que ele também vai contribuir. Né? E acho que a gente não vai perder tempo, não.
Beleza. Quase assim, dentro desse que a gente está falando aí, que você falou sobre a questão toda que você fez de geração de emprego, quais são os grandes eixos que o PSB pensa para esse momento da cidade? Daniel, a gente tem que estar muito, né, dentro de um contexto geral, dentro de uma conjuntura geral, como você colocou, pensando a cidade. Né? Eu acho que a gente tem que traçar, em primeiro lugar, uma meta de curtíssimo prazo, para depois construir um planejamento estratégico dentro já do plano diretor que existe da cidade, né, fazendo a atualização das leis complementares do plano diretor e pensando a médio e longo prazo. Né? Mas, a princípio, eu acho que a gente tem que ter um plano de curtíssimo prazo para a nossa cidade, né, para ser implementado na hora que a gente chegar. E acredito que passa muito por essas questões que a gente colocou aqui, essa questão da dignidade da pessoa humana, essa questão da rede de proteção social, mas principalmente por essa questão da geração de trabalho e renda na nossa cidade. Pensando pós-Covid, como que vai ser, né, uma prefeitura de um médico, como eu, Rubens Bom Tempo, que trabalhei no hospital acreditado, que construí diversos protocolos e fluxos para fazer com que a economia da cidade possa voltar a crescer, mas garantindo a segurança do cidadão, garantindo, sobretudo, né, que ele esteja cada vez mais protegido. Esse é um grande desafio e isso está numa meta de curtíssimo prazo, não tenha dúvida nenhuma. Né? Assumir a prefeitura, a gente tem que botar em prática a cidade. Ela tem que andar, mas tem que andar com segurança, sobre tudo isso, né? Garantindo a saúde das pessoas, né? E principalmente daqueles mais vulneráveis. E essa política pública tem que ser construída. Tem uma travada lá no Rubens, vamos aguardar um minutinho, ver se ele retorna aí. Vocês estão me escutando? Tá, vamos ver se o Tomar. Rubens, Oi. só vamos retomar um pouquinho para trás, que deu uma Tá? travada grande aí, Eu quando vi. você falava aí Do diálogo. Então, você tem isso. que construir essa política pública com muito diálogo. Você precisa, né, conversar com o terceiro setor, com o setor produtivo da cidade, né, com os empresários da cidade, com a classe trabalhadora. Mas só que esse diálogo tem que ser permanente. Não adianta você querer tratar um caso desse, de saúde pública da nossa cidade, simplesmente como se fosse um caso de segurança pública, achando que através da repressão, né, te fazendo uma batida na noite, num determinado ponto, você vai estar resolvendo o problema. Não estou negando que é importante você fazer esse trabalho de fiscalização, pelo contrário, tem que ser feito. Mas esse trabalho é ficar enxugando gelo. Você precisa tratar essa questão como algo que pertence a cada um de nós, né? Que a saúde pública pertence a cada um de nós. Então, você tem que construir um novo diálogo para mostrar para o cidadão, né, que cada um é guardião do seu irmão, do seu próximo. Né? Que o uso da máscara, por mais que seja incômodo, né, que lavar as mãos, né, que você manter uma certa distância social, ela te protege muito. E você está protegendo o outro. Você tem que ter essa cumplicidade. Né? E esse diálogo tem que ser permanente. Nós temos que fazer pesquisas, tentar identificar qual é o público que resiste mais, conversar com eles, criar protocolos para que a gente possa fazer com que o comércio possa abrir com segurança. Né? E, sobretudo, né, criar um ambiente de discussão permanente com muita transparência, com muita publicidade. Né? E tenho certeza que, dessa maneira, a gente vai conseguir fazer com que a nossa economia cresça cada vez mais com segurança, que é o mais importante. Então, eu tenho certeza que, com a experiência que eu acumulei na minha vida como médico, né, como gestor público também, isso tem que estar no centro de metas para serem cumpridas no curtíssimo prazo. A outra questão está ligada diretamente a isso, que é a questão da saúde. Né? É a gente garantir novamente o abastecimento dos hospitais, né? Resolver problemas da qualidade do atendimento, sobretudo, né, dentro da terapia intensiva, que é o suporte final para esses doentes poderem realmente, né, saírem curados, diminuir a mortalidade desses pacientes. Né? Para isso, a gente precisa trabalhar, treinar cada vez mais,
né, e garantir que as comissões de controle de infecção hospitalar sejam realmente operativas, né, cada vez mais, né, e poder trabalhar isso tudo com mais transparência. A gente sabe que tem uma gordura enorme no sistema de saúde, principalmente lá dentro do Alcides Carneiro, né, que aquilo ali mais parece, pelo que chega no meu ouvido, um cabide de emprego. Você tem que acabar com isso. Você tem que, né, tirar o hospital, a saúde, das garras da velha política e garantir que, né, aquilo ali é um bem maior que tem que ser cuidado. Isso tem que acabar. Né? Fazer concurso público tem que estar também nessa meta de curtíssimo prazo. Acabar, não digo definitivamente, mas em grande parte com o RPA, né, que só gera passivo para a prefeitura, que não recolhe fundo de garantia, não recolhe INSS, paga atrasado, né, e serve também como cabide de emprego, cria um litígio com a justiça. Então, essa questão do concurso público tem que estar na centralidade até para você promover treinamento de qualidade, né, gerando cada vez mais cumplicidade. Né? Para isso, como é que você vai investir em qualidade de treinamento num funcionário com RPA? É muito difícil isso. Né? Então, isso tem que estar na centralidade do debate também, né? No curtíssimo prazo. A volta às escolas ano que vem, né? Assumindo a prefeitura, mas tudo com protocolos para serem cumpridos e, sobretudo, construindo um diálogo com os professores, com os sindicatos, com os pais, né? Porque o bem maior, né, são as suas crianças. Né? Mas a gente sabe que a escola pública ela precisa voltar a funcionar, porque senão aumenta a desigualdade cada vez mais na nossa cidade, né? Fazendo com que o aluno da escola pública fique cada vez mais distante do aluno da escola particular. Isso não pode. Então, mas isso tem que ser feito com muita segurança. E eu acredito que eu possa estar dando essa contribuição. Né? Então, a gente tem que criar uma governança dentro da educação, no curtíssimo prazo, né, para garantir que esses protocolos sejam cumpridos, que as pessoas que estejam, de alguma forma, vivendo o ambiente escolar estejam treinadas, né, estejam amparadas pela saúde e educação, pela saúde escolar. Isso tem que voltar a funcionar, entendeu, Daniel? E outras coisas mais que tem que estar nessa centralidade de curtíssimo prazo. Né? Eu estou vendo assim, só para colocar para todo mundo, assim, eu estou fazendo as perguntas para o Rubens aqui, mas estão todos convidados. Quem quiser mandar sua pergunta aqui, a gente coloca para o Rubens também. Né? Tenho certeza que ele vai ter muito prazer em responder. Claro. Né? E, uma outra coisa que tem uma pessoa aí colocando toda hora, a questão da cultura, né? Tá aí de novo. Programa de cultura viva de base da comunitária pode ser um avanço sensível de acesso e garantia de direitos culturais. Como é que o PSB, né, como é que vocês pensam a questão da cultura aí na cidade? Que bom, né, que tenha a pergunta que fala da alma da cidade. Né? A cultura é a nossa alma. Né? E qualquer povo, qualquer sociedade, para poder avançar, ela precisa desse ambiente cultural cada vez mais presente na vida de todos nós. Primeiro, a gente tem que pensar na cultura inclusiva, que inclua todos, né, que fale para todos, que garanta a manifestação cultural, né, de todas as diversidades que existem na nossa cidade. Né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter, esse compromisso maior. Né? Eu acho que a cultura ela é um bem maior que pertence, sobretudo, ao indivíduo, que depois transborda e acaba se misturando no coletivo. Né? E faz com que cada um de nós cresça cada vez mais como pessoa humana, percebendo e absorvendo a cultura do outro e fortalecendo, né, as nossas visões de mundo. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que garantir, né, as diversas expressões culturais na nossa cidade, principalmente para o povo da periferia da nossa cidade. Né? E eu tenho muito orgulho como prefeito nesse último mandato, né, a gente ter conseguido avançar diversas pautas aqui da nossa cidade, né, principalmente em relação às manifestações das culturas afrodescendentes na nossa cidade. Né, a gente fez um esforço muito grande de poder unir, né, todos esses movimentos negros que tem no nosso município, fazer com que eles pudessem se falar cada vez mais, ter uma pauta, né, oferecer para o governo poder dar total apoio, né, a questão não só, né, da questão do Dia da Consciência Negra, né, mas a valorização de diversas pautas, né, nesse sentido.
Eu acho que a gente conseguiu muitos avanços aqui na cidade, valorizando cada vez mais os espaços, principalmente o Centro de Cultura mesmo, né? O novo CDC e vai por aí fora. Mas é isso, eu acho que a gente não pode se perder, né, que a gente precisa cada vez mais garantir os espaços daqueles que mais precisam, né, ter vez e voz dentro da nossa sociedade. Né? E respeitar, eu acho que o respeito é tudo, né, na vida da gente. Respeitar as nossas diferenças e garantir o espaço, né, para as mulheres se manifestarem, né, para os idosos, para as nossas crianças, né, para todos os movimentos, né, ligados ao LGBTQI, também, né, as minorias de uma maneira geral, né, nossos irmãos negros. Então, esse é um compromisso que a gente tem que ter do ponto de vista da alma democrática que a gente carrega. Né? Então, o mais importante é você perceber o outro, né, aceitar o outro diferente do jeito que ele é, né, abraçar como irmão, que é importante isso, respeitar, porque é a única maneira que tem de você ser respeitado. A grande verdade é essa. Então, a gente precisa trabalhar muito a questão cultural. Né? Acho que a gente tem que valorizar cada vez mais os nossos espaços culturais. A nossa cultura, né, precisa ela ser trabalhada como também um importante fomento para o trabalho, né, dos nossos artistas, né, para o entretenimento. Então, tem muita coisa para a gente conversar sobre a base cultural de Petrópolis. Né? Eu acho que é importante isso. Legal. Esqueci só de citar, né? Essa foi não foi bem uma pergunta, mas foi um comentário da Yara Rocha, né? Agora, a Paty Martelli, ela pergunta: quanto à educação, o que você pretende fazer em relação ao atual REHT, R-E-H-T, eu não sei o que é, eu infelizmente não conheço. Eu já sei o que ela está falando. Né? E qual o nome dela que fez a pergunta mesmo? Paty Martelli. Paty, eu queria te dizer que eu até hoje não consegui entender muito bem por que o atual prefeito acabou com o ETJ e transformou em RET e, com isso, diminuindo, né, o salário de mais de 1.500 professores pela metade. Eu não consegui entender. Ele pode até ter feito uma economia no curto prazo, né? Mas, na grande verdade, o que acontece? Ele começou a aumentar o RPA, aquilo que eu estava falando, a contratação. Né? E o RPA alto, né, fez com que ele não tivesse mais dinheiro para poder recolher o INSS, o Fundo de Garantia, e diminuiu o aporte de recurso, né, do desconto do IMPAS, e aumentou o rombo do IMPAS no Instituto de vocês, Instituto de Previdência. Então, eu vejo da seguinte maneira: eu acho que o nosso governo, né, tem que garantir esse direito do ETJ. Né? Tenho conversado, inclusive, com o Paulo Mustrange, que eu sei que é uma pessoa, né, muito querida pelos professores da nossa cidade, né? E ele também concorda comigo que nós precisamos resolver esse problema. E é lógico que a gente quer fazer isso com responsabilidade. Né? Mas nós vamos voltar com a ETJ e vamos acabar com a RET. É a nossa vontade e nós vamos fazer. Beleza. O Pedro Fernandes pergunta sobre a questão de acessibilidade no município de Petrópolis. Qual é a visão do PSB em relação a isso? É uma questão do direito que eu falo. Né? Eu me lembro, né, talvez o Pedro não sei a idade dele, mas você lembra, Daniel, como é que eram as nossas calçadas do centro histórico? Né? Eram apertadas, não tinha rampa de acesso, né? As faixas de pedestre não tinha aquele almofadão que a gente colocou, acessibilidade total, né, que a gente fez alargando as calçadas. Né? Isso eu acho que foi um avanço muito grande, né? Humanizando a nossa cidade. Os prédios públicos também, na medida do possível, atendendo até a legislação, né? Que é fundamental para isso. Né? E a gente precisa avançar cada vez mais nessa pauta, né? Proteger também aqueles nossos especiais, que é fundamental. Né? E, com isso, a gente garantir uma cidade mais inclusiva. Que, se a gente quer ter uma cidade que seja boa para todos, né? Uma cidade que pense e enxerga todos, né? A gente tem que ter uma cidade que tenha acessibilidade garantida, sim. Às vezes temos aí alguns prédios públicos que são tombados, né?
a gente sabe disso, que às vezes é difícil você fazer essas adaptações, mas elas são possíveis. Tenho certeza que foi uma pauta que nós avançamos muito, né, no segundo governo nosso, principalmente, e vamos voltar a avançar, se Deus permitir. Legal. Tem uma outra questão aqui colocada com relação aos pets, né? Traz a castra móvel de novo. Né? A população de cães e gatos da cidade se reproduz sem controle, causa animal precisa de você novamente. Como é que é essa história aí, Rubens? Como é que vocês pensam, né? E como é que foi pensado isso no passado? Foi nesse último governo, né? A questão da causa animal passou a ser uma pauta, né, importante da sociedade, que passou a ser acolhida pelos governos, começou a se transformar em políticas públicas, e aqui em Petrópolis não foi diferente. A gente criou uma coordenadoria, né, uma coordenadoria do bem-estar animal. Fizemos um curral para grandes animais, mais porte médio lá em Itaipava, acho que ficou realmente muito bom. Credenciamos diversas clínicas para poder fazer a castração, fizemos aquela questão do castramóvel, acho que avançou. Mas tem muita coisa que precisa ser retomada, né? E eu estou pronto para abrir a discussão com todos, né, de forma democrática, né, com todos aqueles que defendem a causa animal, para a gente reconstruir essa rede. A gente tem que criar uma rede de proteção aos nossos animais, né, e cuidar bem deles. Isso daí que eu acho que é muito importante, né? E fazer, né, as feiras de adoção, que foi também uma prática comum no nosso governo. Então, Daniel, eu fico muito feliz, né, com essa pergunta. Eu gosto muito, né, de cachorro, gato, temos aqui em casa, né, é a nossa alegria, né? E a gente quer muito poder estar trabalhando essa pauta também. Mas é isso, a gente tem que criar essa rede de proteção, né, criar novas políticas públicas, né, e para isso a gente tem que estar sentando com as pessoas que estão mais envolvidas do ponto de vista afetivo, né? Eu costumo dizer, Daniel, que a gente precisa construir políticas públicas, né? Ser prefeito, mas ser um prefeito afetivo. Não pode ser uma coisa distante, né? E a gente tem que ter afeto, né? A nossa cidade, a nossa gente, ao nosso povo, e tem que gostar muito de dialogar. E é isso que eu gosto. Eu gosto muito da conversa, né? Que seja produtiva, que tenha objetividade. É isso daí que eu gosto. E tenho certeza que as pessoas que defendem a causa animal já perceberam que nós somos afetos a esse diálogo. Você passou agora mesmo, assim, falando um pouquinho da sua história, né? Você falou da questão dos conselhos municipais, né? E a tia Lili pergunta assim, como será a participação dos líderes comunitários nos conselhos municipais? Como é que o PSB pensa isso para frente aí? Eu acho, Lili, que, né, a gente tem essa história, né, desde a época, né, da construção da FAMP, lá atrás, nos anos 80, né, na época do Zanata, né, a gente tem isso como algo que é importante para todos nós do ponto de vista democrático. Aquilo que eu volto a dizer. Se você quer ter uma cidade inclusiva, que pense em todos, né, os conselhos eles são fundamentais para garantir, né, que a vontade popular manifestada nas urnas seja realmente colocada em prática. Quem vai garantir isso são os conselhos. Onde que tem alguns políticos que acham que os conselhos vão ficar criando uma resistência à vontade popular. Não, muito pelo contrário. Os conselhos garantem que a vontade popular seja realmente efetivada. Porque tem que cobrar, não tem jeito. E essa cobrança tem que ser através da participação. Porque não existe essa questão de você chegar, colocar uma pessoa para ser prefeito e simplesmente cobrar sem participar. A participação popular é efetiva, só pode ser um instrumento que vai enriquecer o debate. Porque, como eu lhe falei, a vontade popular é em cima de uma carta de intenções. E depois você tem que construir uma governança. E eu quero construir essa governança com os líderes comunitários, como sempre fizemos, trabalhando com as portas abertas. A Casa dos Conselhos foi levada para o lado, inclusive, do gabinete do prefeito. Nós fizemos, Daniel, nesse último governo, mais de 1.000 horas de reunião, se somar todas as horas do funcionamento dos conselhos, com ata, tudo filmado. Grandes ideias foram gestadas naquela sala dos conselhos, né, e foi aproveitado pelo nosso governo.
entendeu? E todos são deliberativos, para nos obrigar, como governo, a participar. Porque tem muita gente que fala em participação popular, mas não pratica a participação popular. E muitas vezes eu não consigo ter um secretariado tão homogêneo que pense como eu, e várias vezes, vários secretários, às vezes, não valorizam a participação popular como tem que participar, como tem que valorizar. E, às vezes, a gente é obrigado até a trocar secretário por causa disso. Que dói, que as pessoas também têm seus valores. Mas a gente não pode aceitar, né, que uma secretaria não participe, se ela faz parte de um determinado conselho, de forma que valorize o conselho. Entendeu, Lili? Então, quanto a isso, a gente não vai abrir mão da participação popular. Né? Para trabalhar no nosso governo, para nos representar numa secretaria, tem que ter esse compromisso maior. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, da Ayla Brum. Como fonoaudióloga, há 36 anos em nossa cidade, vejo a carência desse atendimento no setor público. O que você pensa? Eu acho que a gente pode pensar até em outros, né, além da fonoaudiologia, né? Como é que você pensa sobre isso? Ayla, eu acho o seguinte, né? Primeiro, a gente tem que fazer concurso público. Eu volto a dizer isso. Segundo, valorizar cada vez mais as cooperativas de prestação de serviço, em todas as áreas, inclusive na área da saúde. Né? Para poder fortalecer cada vez mais o atendimento na área da educação e na área da saúde. Né? E cada vez mais a fonoaudiologia, na área da saúde, é visível. Né? A gente sabe que a nossa população envelheceu demais, a gente sabe que existem problemas relacionados com broncoaspiração, com dietas interais, e a fonoaudiologia, hoje em dia, ela é uma especialidade que faz parte do tratamento, né, integrado do paciente, não tenha dúvida nenhuma disso. Né? É uma peça central, não tem como fugir. Na área da educação, já é uma área muito mais conhecida da fonoaudiologia, né, para poder estar trabalhando cada vez mais essas questões relacionadas, né, ao aprendizado e à fala. Então, Ayla, eu acho que a gente tem que valorizar, fazer concurso público, botar mais fonoaudiólogo na nossa rede, né, e trabalhar essa questão também das cooperativas de prestação de serviço para o serviço público. E dessa maneira, eu não tenho dúvida nenhuma que quem vai ganhar, mais uma vez, é o ser humano. Né? Um beijo para você, Ayla. Paulo César Pereira aqui, ele pergunta, sabemos que o governo atual, a arrecadação caiu drasticamente, né? Quais seriam as medidas para o aumento da arrecadação sem onerar os mais pobres? Como é que o PSB pensa isso para o futuro? Eu queria dizer para o Paulo César, né, que nós vivíamos sempre tentando aumentar a nossa arrecadação, lógico, com os impostos próprios, né, principalmente o ISS, que a gente colocou nota fiscal eletrônica e vai por aí fora, né, tentando valorizar cada vez mais os instrumentos de gestão que a gente tem e, lógico, né, trabalhando os impostos de transferências para o nosso município. E nós trabalhamos demais essa questão do ICMS. E nós deixamos para o atual prefeito um índice de ICMS 23% maior para vigorar em 2017, em relação a 2016, com uma projeção. E aí, Paulo César, eu acho que você entende um pouco de tributo, com uma projeção para 2018, que é a média de 2015 e 2016, né, para poder dobrar mais 23%. E isso aconteceu. Então, nós tínhamos um índice de 1,9, né, que é um índice mais ou menos histórico da nossa cidade, de participação do ICMS do Estado. Passamos para 2,35 em 2017, que é a média de 2014 e 2015, né, e passamos para 2,75 em 2018, que é a média entre 2015 e 2016, que são os últimos 2 anos do nosso governo. Então, tivemos aí um aumento enorme de ICMS. Primeiro, 45 milhões no primeiro ano, a mais, e quase 80 milhões no segundo ano. No terceiro ano, que ainda pegava o último ano do nosso governo, o aumento ainda existiu. Tivemos o ICMS que foi recorde na nossa cidade, que foi a média de 2016 e 2017. Né? E a projeção, e 2020 já caiu de novo, aí o Paulo César está certo, que é o de 2,92 para 2,75, e a projeção para o ano que vem é de 2,5.
com tendência de queda. Isso nos assusta, claro. Claro que nos assusta. Porque o ICMS que eu estou falando é o principal imposto da nossa cidade. É a maior arrecadação que nós temos. Né? E influencia diretamente também no Fundeb, que o Fundeb é uma fatia do ICMS também. Então, isso tudo nos assusta. Mas eu acredito, Paulo César, que a gente precisa trabalhar. Foi o que eu falei. Eu não posso prometer que vai aumentar a arrecadação da noite para o dia. Isso é um trabalho que você tem que fazer junto às empresas da nossa cidade. Né? Porque o índice de participação do ICMS de um determinado município é a soma do seu PIB. É a soma da entrada e saída de mercadoria que circulou na nossa cidade durante um determinado período. Então, esse é um trabalho exaustivo que tem que ser feito e será feito já a partir do primeiro dia do nosso governo. Pode acreditar que isso é fundamental para você poder, né, sair do discurso. Você precisa realizar. E, para isso, você precisa de ter arrecadação. Legal, Rubens. Está chegando pergunta aqui. O povo está interessado em saber. Né? Isso é muito bom. A Lívia Arruda, ela faz aí, qual será o posicionamento em relação aos orientadores e adjuntos que possuem uma matrícula e estão tendo que cumprir 40 horas no governo atual? Como é que o PSB pensa essa política e reorganizar isso, reestruturar isso? Olívia, eu primeiro saber é isso. O concurso foi para 20 horas. Né? Então tem que trabalhar 20 horas. Pelo que ela está falando, acho que é por aí. Se tiver que trabalhar 40 horas, tem que pagar o ETJ. Né? É o que eu penso. Eu não sei se eu estou te respondendo, Lívia, em relação a isso. Mas a gente tem essa visão clara que tem que voltar ao ETJ e acabar com o RET. Né? Não sei se eu estou te respondendo. Talvez falte um detalhe para eu poder compreender melhor a tua pergunta. Oi? Isso aí, depois ela comenta aí, a gente vê se a gente respondeu ou não a ela. Né? Daniele Thaís aqui, ex-prefeito Rubens Montempo, né? A vontade dela já é que você seja prefeito, né? Mas a gente tem ainda um processo aí. Qual a sua opinião sobre a Lei 13.935 de 2019, onde garante a psicologia e o serviço social nas redes públicas de educação básica? Como é que você pensa? O importante é cumprir a lei, né? Para cumprir a lei, a gente tem que fazer, volto a dizer, que nem foi, eu disse em relação aos fonoaudiólogos, a gente tem que fazer concurso público para a gente poder garantir que a lei seja cumprida, né? Que é fundamental. Né? E eu fico satisfeito, né, em poder valorizar cada vez mais a psicologia. Lá no Hospital da Unimed, a gente implantou, né, a telemedicina, né, feita pela psicologia também, principalmente para os pacientes, né, que estavam lá internados, estão lá internados com Covid, né, com positivo para coronavírus, né, que são pessoas que ficam muito isoladas, e a gente garantiu um atendimento por telemedicina também para esses pacientes. Então, na área da educação, na área da saúde, a gente precisa ter mais psicólogo, mais profissional treinado. E isso a gente quer fazer concurso público, e nós vamos fazer concurso público, sim, para psicologia também. Beleza. E um outro assunto aqui, que é do professor Michel, que ele fala sobre o carnaval na cidade. Ele fala que a cidade precisa voltar a ser feliz. Ele queria saber como é que o PSB pensa essa questão do carnaval, tanto no centro da cidade quanto nos bairros, né, que a gente perdeu aí nos últimos tempos. Aí. É claro que depois de uma garantia, né, volta a vacina e etc., né, mas como é que vocês pensam nessa... Tem que seguir protocolos, não tem como fugir disso. Né? Eu acredito que o carnaval faz parte de uma expressão cultural, que tem que ser respeitada, né, e a gente tem que construir esse espaço para a gente poder garantir essa manifestação das pessoas, né? E eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente precisa conversar com as pessoas que produzem o carnaval, né, para dar um ressignificado ao carnaval aqui no nosso município. Estou pronto para fazer essa discussão, né? Sempre valorizando cada vez mais, né, o samba como uma expressão importante da nossa cultura, né, como um valor. E quero dizer isso, que a partir do dia 1º de janeiro, a gente vai estar sentado, eu e o Paulo, para a gente poder estar discutindo, né, o samba como, né, um instrumento importante da expressão cultural da nossa cidade e a valorização do carnaval. Sem problema nenhum, estaremos prontos para fazer essa discussão. O
Paulo César Pereira. A segurança pública em nosso município, sabemos que hoje é um problema, com apreensões de drogas, assalto em plena luz do dia. Quais são as medidas aí que o PSB pensa aí para esse problema na nossa cidade? Que não é a Paulo segurança César, pública, não é só uma questão é uma questão local, estadual né? mais, né? É, É uma questão estadual, a gente sabe disso, né? A gente precisa trabalhar o Conselho Municipal de Segurança, né, cada vez mais, valorizar esse espaço, né, fazendo com que haja também participação popular, comunitária, dentro desse Conselho Comunitário de Segurança Pública, para garantir que as políticas públicas de segurança do nosso município estejam alinhadas, né, dentro daquilo que é preconizado pela lei, que é fundamental, né, fazendo com que, né, não haja nenhum tipo de excesso por parte do aparelho repressor, né, que vá além do que está previsto na lei, isso é fundamental, que garanta os direitos humanos, né? Mas é lógico que a gente sabe muito bem dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né, que a gente tem que estar alinhado com esse problema. Então, a primeira coisa é isso, o governo tem que estar presente em toda a periferia, de fato, né? Fazendo pacto social local, reconstruindo esse diálogo, tentando sair na frente, com políticas públicas dentro das nossas escolas, aumentando a ronda escolar, aumentando os programas de resistência à droga, né? Através do PROERD e do PROPAS, trabalhando de forma preventiva essa população, e naquilo que for da repressão, né? Que seja reprimido, mas dentro do que está preconizado pelas leis no nosso município, né? E garantindo os direitos humanos. Agora, é importante, né, a gente trabalhar de uma forma inteligente e alinhada com, né, o Estado. Nós temos a nossa Guarda Municipal, que ela vai dar a sua participação dentro dos limites da nossa Guarda Civil, né, municipal. Então, eu penso dessa maneira. Cada um tem que agir dentro dos seus limites, mas de forma cooperativa, né? E sem qualquer tipo de abuso em relação àquilo que é preconizado pelas nossas leis. eu vou só retomar ali, a Lívia colocou aqui o que ela estava falando, a questão é que nas gestões anteriores, os orientadores e adjuntos de uma matrícula cumpriam carga horária de 20 horas. O atual governo alterou o PCCS e a carga horária passou para 40 horas. Olívio, o que eu posso me comprometer, porque eu vou ser muito sincero contigo, eu acho que a gente tem que ser sincero, né? Depois que eu saí da gestão pública, né, eu fui exercer muito mais a minha profissão como médico, né? E alguns detalhes de algumas mudanças que aconteceram nesse governo, eu não tenho ainda muito detalhamento das coisas. Mas eu posso te dizer, Lívia, que eu vou estar sentando com todos os professores, orientadores, adjuntos, né, e vamos passar, né, tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos. Como, por exemplo, a questão do RET, do ETJ, que foi algo que teve uma dimensão muito maior, e isso chegou para a minha pessoa. Com relação a esse aumento da carga horária, né, a gente precisa sentar, discutir, eu vou ver se tem base legal, né, para a gente poder, nessa discussão, promover, sobretudo, a justiça, né? Eu acho que é isso que todo mundo persegue, né? E a gente vai tentar ser justo com todos, né, com os nossos orientadores. E adjuntos não será diferente. Então, fica aqui, né, um convite, caso, né, a nossa candidatura ela seja a candidatura que seja a expressão da vontade popular, né, fica aqui o convite para a gente estar sentando, lendo esses documentos e tentando encontrar um caminho. Beleza. Biohana pergunta assim, o que você achou do fim da Fundação de Cultura? Um ruim processo do IMCE. Precisamos falar sobre a volta da Fundação ou a criação de uma Secretaria de Cultura. O que o PSB pensa sobre isso? Como é que é? Olha, o que eu concordo é que a gente precisa rever, né, a reforma administrativa que foi feita como um todo, porque ela só gerou despesa, né? No discurso, ele disse que extinguiu diversos cargos, né? Mas eram cargos que já não eram ocupados na administração pública, né? E a gente precisa rever a reforma administrativa que foi feita.
E tenho certeza que essa questão da cultura, claro que ela precisa ser revista, não tenha dúvida nenhuma, concordo plenamente com ela. A cultura precisa ser revalorizada no nosso município e não ser colocada, né, no segundo plano, no terceiro plano, como foi colocado. Jamais. Nós vamos voltar com muita força essa base cultural, não tenha dúvida nenhuma no nosso município. Né? E acho que é um instrumento importante para todas as gerações, principalmente para os jovens. Reconheço isso. Mas a minha geração também precisa de cultura. A gente precisa respirar cultura no nosso município. É importante para mim, para a minha alma, para a tua, Daniel. A gente precisa crescer cada vez mais como pessoa humana, até os nossos últimos dias. E a cultura é essa ferramenta maior. Né? A leitura, né? O ambiente de discussão, né? O cinema. A gente precisa fazer uma grande discussão na nossa cidade. É importante. E trazer essas universidades que chegaram, o Cefet, a UF, a UERJ, né? Criar um ambiente cultural da Unifase, da UCP, para a gente poder criar realmente um ambiente cultural que tenha essa diversidade, esse respeito a todos, né? E, sobretudo, fazer com que a nossa cidade seja uma cidade que possa ter uma força, né, no seu pensamento, né, na sua, digamos, na sua expressão maior, né, que faça com que a gente possa, novamente, garantir que os nossos jovens, né, façam aqui a sua formação, né, sabendo que, através da tecnologia, você consegue acessar muita coisa que está longe, mas vivendo mais a realidade local. A gente precisa valorizar mais os nossos espaços, a gente precisa valorizar mais a nossa periferia que nos une. A gente precisa cada vez mais reconstruir, né, a nossa base cultural, até mesmo para a gente garantir as nossas identidades. Né? E nós sabemos exatamente quem nós somos. Beleza. Nós estamos aí nos 3 minutos finais, Rubens. Eu vou só agradecer, vou colocar 2 perguntas aqui que o pessoal colocou para você fazer a sua conclusão. Né? O tempo é curtinho, mas você tenta sintetizar aí. Mas agradeço novamente muito a sua participação, foi muito satisfatória. Eu que agradeço. Bem esclarecedora. Né? E aí tem 2 perguntas, assim, uma é sobre a 13 de maio, né? Como faz para resolver a questão da 13 de maio, né? E a outra foi sobre o impacto social nas comunidades. Né? Coisa boa. E aí você tem 2 minutos para responder isso. Eu me lembro, desculpa se eu passar um pouquinho só. Não, o problema é que cai, tá, Rubens? O problema é que ela cai automático. Isso, deixa eu chegar lá, então. Veja bem, quando eu assumi o governo em 2013, né, grande parte dos nossos jovens da periferia se encontrava às quintas-feiras ali em frente à Águia, na Praça da Águia. E nós fazíamos essa pergunta. A gente queria identificar quem eles eram e quais eram as suas verdadeiras demandas. Né? A partir dessa discussão, a gente abriu o Centro de Cultura e criou um roteiro, e criou um circuito cultural na nossa cidade. Todo final de semana, você tinha 4, 5, 6 eventos que aconteciam simultaneamente, usando o teatro, o Palácio de Cristal, a Praça da Liberdade, né, o Solstício, enfim, todos os ambientes. E com isso você descomprimia, né? E a juventude tinha mais opção. Hoje está lá na 13 de maio porque o poder público virou as costas para os nossos jovens e não deu outra opção. Essa daí que é a grande verdade. E fazer outros eventos na periferia da nossa cidade também, porque a gente precisa revalorizar o espaço da periferia, o espaço periférico. Né? Então, respondo aí a 13 de maio. E o Pacto Social Local vai ser esse ambiente onde você vai construir um novo diálogo com as populações da nossa periferia, fazendo com que esse novo diálogo, né, esteja presente o poder público e o cidadão lá na ponta. E tenho certeza que, com isso, a gente vai resgatar as comunidades da nossa cidade. Espero ter te respondido e agradeço de coração essa conversa que a gente teve aqui, né, e sair daqui mais fortalecido com a certeza que a gente pode contribuir ainda mais para o nosso município. Obrigado a todo mundo aí. Forte abraço e até breve. Obrigado, Rubens, e obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, querido. Tudo de bom. Nada. Tchau, tchau. Ela selecionou com bicicleta. Desculpa. Porque não estava gravando. Será que está nervoso? Estou terminando aqui já. Obrigado a todos pela presença. Só encerrando então aqui. Até a próxima. Muito obrigado.